brava gente brasileira. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, é, sem qualquer sombra de dúvidas, um dos melhores parlamentares hoje, e não apenas da atual conjuntura política nacional, mas de toda a história do Brasil. É um sincero, um dedicado nacionalista de esquerda, que representa, na minha opinião, a maneira que um socialista, que um comunista deve atuar no parlamento burguês, prestando assim um serviço imensurável a todo o campo das esquerdas e a todo o povo brasileiro, principalmente. O Glauber tem essa luta muito forte e está sofrendo chance de ter seu mandato cassado. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo vai debater hoje. Levanta, sacode a poeira da volta por cima. Para a gente iniciar, veja, a luta do Glauber contra toda essa aberração entreguista é muito importante. O Glauber é o tipo de parlamentar que lembra o mandato de Leonel Brizola e de Carlos Marighella e de diversos outros deputados combativos da esquerda brasileira. Isso porque eu vejo o Glauber como o último exemplo do que poderia ser considerado como esquerda antes de toda essa devastação do lulismo. Ele é um deputado verdadeiramente antiliberal, anti-imperialista, extremamente capacitado e combativo. Ele não abaixa a cabeça para ninguém. Muito por essas características, ele é visto como inimigo pelos quadrilheiros do MBL, pelo bandido do Arthur Lira e inclusive por algumas bancadas de esquerda, né, como o próprio PT, o PCdoB, parte do PSOL e infelizmente o PDT também. Então, sem qualquer tipo de apoio de todas essas bancadas, o Glauber está enfrentando isolado todos esses traidores do país, como Lira, como MBL. Né. O deputado, desde o início da sua carreira política, denuncia de maneira sistemática o entreguismo neoliberal de esquerda, de direita. Não beija a mão do Lula, o que é uma coisa que, enfim, que hoje gera algum furdúncio aí nas esquerdas. Então, críticas podem e devem, com certeza, serem feitas. Mas é muito clara a dedicação ideológica do deputado. Na prática, não haveria qualquer outro motivo, para além dos apontamentos feitos, citados, para o deputado ser, de longe, olha, eu acho que eu tenho quase certeza do que eu vou dizer aqui, ser o parlamentar mais injustamente perseguido pelos representantes hoje desse ultraliberalismo que invadiu o Congresso Nacional e do reacionarismo que hoje toma conta, inclusive, da presidência da Câmara dos Deputados e, enfim, de todo o centrão, a extrema-direita, enfim. E existe, atualmente, um risco concreto, um risco real de cassação do mandato do Glauber Braga, por pura perseguição política. Por isso que nesse momento a defesa do seu mandato é um ponto muito importante para o renascimento de uma verdadeira esquerda, de uma esquerda, sabe, combativa e socialista, de verdade. Em abril de 2024, desse ano, a extrema-direita se utilizou de um militante do MBL, de um criador ali de conteúdo do MBL, com aquela tática bem conhecida, bem velha já do movimento do MBL, para intimidar, para constranger, para agredir figuras da esquerda, né, do campo progressista, e utilizou desse militante dentro do Congresso Nacional para criar uma armadilha para o deputado. Nessa ocasião, o Glauber retirou à força o militante da Câmara, após o rapaz ter chamado o deputado de burro e ter afirmado que sua mãe, falecida na mesma época, ex-pedetista, inclusive, a ex-prefeita de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, afirmar que ela seria corrupta, enfim. E tirou ele à força do Congresso Nacional. Eu acho que, nesse momento, o Glauber mostra parecer ser o único deputado ali que entendeu a forma com a qual deve se tratar o fascismo liberal, né, que toma conta hoje do Congresso Nacional, que é o fascismo na América Latina, que é neoliberal. Então a perseguição política é explícita. Enquanto isso, a gente tem anistia para deputado que tem sobra de motivo legal para ser cassado, para ser preso, inclusive, entre os quais gente ali que apoiou a intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, sabe, gente que fez apologia à ditadura, gente que foi corrupta, com peculato nas costas, com rachadinha, com tudo de pior, tudo arquivado. Nesse contexto, na última quarta-feira, dia 11/9, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o relatório
de autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, e o relatório que se refere ao processo de cassação do Glauber Braga. E, veja, foram 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. E aí é importante a gente discutir o rebaixamento ideológico de toda a esquerda, incluindo, e principalmente nesse momento, do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, que eu sou filiado. Então é muito importante para mim falar disso e fazer a crítica, porque, olha, o deputado, o Glauber, ele parece causar um incômodo praticamente freudiano, não só nos bandidos da gangue do Lira, da gangue ultraliberal do Lira, mas inclusive em vários dos seus pares de campo, do mesmo campo político, entre aspas. Dos 10 votos favoráveis, consta um voto de um parlamentar pedetista. E olha, esse voto envergonha, sendo com todo respeito ao deputado, envergonha a trajetória histórica de uma tradição política como o trabalhismo, que sempre lutou por causas que hoje o Glauber, no mínimo, se aproxima. O PDT, esse partido que sempre se confrontou com a ordem posta, com a insanidade neoliberal, com essa casta podre que configura a elite brasileira, com os interesses sujos da maioria da classe política nacional, enfim. Esse partido que sempre se confrontou com toda essa ordem, dá mais um passo entre tantos, mais uma vergonha, mais um passo em direção a uma adaptação irreversível ao status quo. Da mesma forma que o PDT dá mais essa vergonha, o resto da esquerda não é melhor não, viu? Dos três deputados que estão lá na comissão, da maior farsa da história da esquerda brasileira, que é o PT, dos 3 deputados que fazem parte da comissão de ética, apenas um votou contra a cassação do Glauber, os outros nem foram votar, e mesmo esse que votou, que foi o Gilmar Tato, mesmo esse não fez um esforço sequer narrativo, sabe, na defesa do mandato do deputado. O pessoal, o partido do Glauber Braga, não fez nem de longe a mobilização que o melhor deputado do partido mereceria. Eu sou de São Paulo, eu estou apoiando para a Prefeitura de São Paulo o Boulos. Sim, um apoio crítico, mas um apoio. Acho sim que é a melhor opção. Agora, o Boulos, a figura que eu julgo ser a de maior relevância política do PSOL hoje, de todo o país, não fez um simples comentário sobre. A desculpa pode ser tá em campanha, não sei o quê. Bicho, ele comprou o maior desgaste político do mundo para defender um sujeitinho como André Janones, um sujeito neoliberal como André Janones, um cara a favor da autonomia do Banco Central, um cara a favor de privatizações. Comprou a briga desse cara e não compra a do melhor deputado do partido, do próprio partido, que é o Glauber Braga. Essa esquerda, entre muitas aspas, que é o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT também, né? O PSOL, essa esquerda, entre muitas aspas, que é o PT, o PSOL também, o PDT, o PSB, o PCdoB, enfim, preferiu, nesse momento está preferindo fazer a defesa intransigente dos maiores inimigos da história de toda a nova república, dos maiores inimigos da classe trabalhadora, do STF, do Xandão, de golpistas de 2016 que agora viraram companheiros, de tucanos, de uspianos, de ratazanas uspianas, como a que está agora ocupando o Ministério da Fazenda, enfim, a defender o melhor deputado do próprio campo, do próprio partido, às vezes. O governo Lula, por sua vez, comemora, por trás dos panos, a possível cassação do Glauber, de um dos únicos deputados da esquerda que não beijam a mão do Lula, de um dos poucos deputados de esquerda que tem coragem suficiente para não se rebaixar à defesa acrítica da política neoliberal colocada em prática pelo Ministério da Fazenda. Não abaixa a cabeça para essa política que é colocada em prática ao mesmo tempo que é cedido espaço para a extrema-direita e para o que tem de pior no campo neoliberal, em nome do combate ao fascismo, né? E para piorar, parte desses partidos, e aí, incluindo o PDT, decidiu pelo apoio ao sucessor do Arthur Lira, eu esqueci o nome do deputado, vamos ver, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia. Então, o Glauber, hoje, dada as devidas proporções, ele é vítima do mesmo mecanismo udenista do qual foi vítima Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, com suas importantes diferenças, tá? Por favor. Todos os citados irritaram o poder econômico e financeiro e parte deles
inclusive pagaram com a própria vida. Fico lembrando aqui de quando em 1963 o então deputado, era deputado pela antiga Guanabara, Leonel Brizola, encontrou um jornalista chamado Davi Nasser, eu não sei se pronuncia assim, mas enfim. Esse jornalista tinha xingado ele de pulha, covarde, cafajeste, ladrão, enfim, de um monte de baboseira. E aí o jornalista ouviu só um "prepara-te para apanhar", imediatamente sucedido por um soco no ouvido e outro no queixo. Então o que o Glauber fez foi pouco perto do que o Brizola fez, e os dois com muita razão. Porque a realidade é que quem não abaixa a cabeça para aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, da superexploração do trabalho, quem defende a legislação do trabalho, quem defende retomada de investimento público, indústria nacional, a Petrobras, sabe, todas as empresas estatais fundadas pelo Getúlio, sempre sofre na mão desses interesses apodrecidos da classe dominante brasileira. Bom, eu vou colocar aqui na tela do vídeo, eu quero compartilhar a tela porque eu quero mostrar um vídeo que, bicho, eu assim, de verdade, eu não vi em lugar nenhum, não vi ninguém repercutir isso. Eu literalmente só sei disso porque eu vi no canal do Jones Manuel, mas só, ninguém falou disso, e devia ser capa de revista, bicho, isso aqui devia estar sendo falado por todo mundo. Eu vou botar um vídeo aqui na tela e a gente vai assistir aqui, vou pedir um segundo aqui. Boa. Então a gente vai assistir, é um vídeo da Sâmia Bonfim, companheira do Glauber Braga, esposa do Glauber Braga, mãe do filho dele. Vamos ouvir, fiquem aí que vocês vão ver. Eu não vou nem deixar na velocidade mais rápida aqui pra gente ver bem direitinho isso aqui, ó. Vamos lá. Presidente, queria começar reiterando que sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar a mãe de um parlamentar que, inclusive, infelizmente, poucos dias depois veio a falecer. Eu gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que nem a própria mãe teria condição de fazer uma defesa digna. Mas eu queria saber dos demais, o que fariam se tivesse com a sua mãe numa situação de muita dificuldade, poucos dias antes dela falecer, sendo atacada, ofendida e humilhada no seu ambiente de trabalho. Segundo, indo aos fatos. Nesse Conselho de Ética, nessa legislatura, foram 34 representações ao todo, de casos muito graves, de casos leves e de casos médios. Somente um caso, até o dia de hoje, teve a abertura no parecer preliminar, que é a etapa justa em que nós estamos. Um caso, o do senhor Chiquinho Brazão, quem operou o assassinato de Marielle Franco, depois de 7 anos de luta por justiça. Um único caso. Todos os demais, sem nenhuma exceção, todos foram arquivados. Somente 3 deles teve algum tipo... O resto não acontece porra nenhuma, né? É isso aí mesmo. Tudo certo. ...de censura no arquivamento. Eu vou destacar aqui alguns dos casos que são os mais estarrecedores para que tenham uma noção, sim, da farsa, do circo que está armado no dia de hoje. Senhor Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos até hoje parados na mesa do senhor Arthur Lira. Porra nenhuma, né? Com esses aí não acontece porra nenhuma. Desculpa o termo. Senhor delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele foi, o caso arquivado. Porque o presidente da Câmara não gosta do Glauber. Persegue o Glauber há muitos mandatos. E se vocês acham que... E eu queria pedir só mais um minuto, por gentileza, presidente, para que eu possa concluir a minha fala. E se vocês duvidam que o presidente da Câmara não gosta do Glauber, eu queria relembrar de uma sessão em que, numa das discussões, ele disse que ele gostaria de vê-lo longe daqui, de não tê-lo mais, não ter mais o Glauber como um parlamentar
na próxima legislatura. E eu queria lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito depois que aconteceu a tragédia com a minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para outra ele cortou a escolta. Ninguém entendeu, eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido e até hoje eu não tenho nenhuma resposta. Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam, sim, ele é capaz de ir até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversário. Mas eu vou dizer, me dá orgulho, muito orgulho, ser companheira de alguém que tem um sujeito com essa índole como o principal adversário. Glauber Fica. Olha, se eu estiver falando bosta, eu preciso ser desmoralizado. Isso aí é facilitar um assassinato, gente. Imagina se o assassinato do irmão da Sâmia tem motivos políticos em relação à Sâmia. Isso aí é facilitar um assassinato, isso aí é facilitar uma morte. Isso aí que o presidente da Câmara tá fazendo com apoio de parte do campo progressista. E tá aí, tá todo mundo dizendo que não pode fazer nada, o governo Lula não pode fazer nada, porque tem o Centrão, tem o Arthur Lira e não sei o que, a Câmara é foda, a correlação de forças. Tá aí, uma ótima oportunidade para combater o Arthur Lira. Porra. Enfim, quero dizer que o núcleo de base que eu faço parte, que eu construo, do PDT, é um núcleo de base do PDT, um coletivo interno, chama Ação Popular Revolucionária, APR, um coletivo marxista do PDT, já fez o seu posicionamento em defesa do deputado Glauber Braga e continuará travando o bom debate contra o neoliberalismo, petista ou não. Nesse momento eu só quero lembrar que eu tenho certeza de que lado estaria o Leonel Brizola nessa briga. E esse lado não é o do Arthur Lira. E é uma vergonha ver parte do partido do Brizola embarcando nessa de combater o mandato de Glauber Braga. Para finalizar, Glauber Fica. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Ajudem a gente pelo nosso Pix, que está aqui na descrição. E-mail centraldotrabalhismo@gmail.com. Siga as nossas redes sociais, siga as minhas redes sociais pessoais, estão aqui na descrição tudo também. A gente está iniciando uma conta lá no Blue Sky, sigam a gente lá também se você tiver. A gente também tem um canal no WhatsApp para divulgar tudo, para além do nosso Instagram e o nosso canal, claro, que é o mais importante. É isso, muito obrigado, boa noite e tchau.